as fases, né? Eu tenho lá, quando eu cheguei em Porto Ferreira em 80, fevereiro de 80, era o Paulinho, né? Depois teve a parte da arbitragem, que eu virei o Paulo Fávaro, né? E depois a fase da ótica, né? Que é o Paulo Ótica. Eu sou casado, tenho 2 filhos e minha esposa tem 3 filhos, né? E formamos uma família aí e já tenho os netos aí como fruto. Sou optometrista, que aqui é o meu consultório. Eu também tenho a ótica, né? E também tenho muito orgulho de ser professor nessa área. A minha vinda para Porto Ferreira foi em 1980, mais precisamente 11 de fevereiro, né? É uma data marcante porque era aniversário de casamento do meu pai e minha mãe. Eu vim de São Paulo já com 20 anos, né? Lá eu fiz na época era o ginásio, o colegial, né? E iniciei na ótica com o meu pai. Meu primeiro emprego foi na Nadir Figueiredo, que era uma vidraria. E depois trabalhei com meu pai e fui bancário também. E nessa oportunidade, então, meu pai veio para Porto Ferreira e convidou, né? Vamos embora? E aí eu vim, conheci, gostei e aportei aqui no Porto Ferreira, né? Por que Porto Ferreira, né? Como que nós viemos parar em Porto Ferreira, né? Porto Ferreira, o nome dela já diz, né? Encruzilhada do Progresso. Então, meu pai, naquela oportunidade, indicaram para ele estava buscando, ele trabalhava para outros, né? Ele trabalhava de empregado numa ótica e ele queria buscar uma oportunidade, né? E aí indicaram para ele Tambaú. E para ir para Tambaú de ônibus, passa em Porto Ferreira. E ele gostou muito, né? Porque sai da rodoviária, vai até ali na saída, né? Então ele gostou muito de Porto Ferreira e ele falou, na volta eu vou passar em Porto Ferreira. Visitou alguns lugares, está aqui nessa volta e tinha uma ótica para vender. E era do lado da farmácia do Calo, era a ótica Porto Ferreira. E ele acabou comprando, era uma pessoa de Leme, né, que tinha uma filial aqui, e ele acabou comprando. A primeira visita que eu fiz em Porto Ferreira, eu já me apaixonei e vim embora para cá. Porto Ferreira é uma cidade acolhedora, né? Porto Ferreira é uma cidade que tem uma característica de muita gente de fora aqui, né? Eu fui mais um que vim, me agradei e não troco aqui por nada. E logo que eu cheguei aqui, eu conquistei alguns amigos, né? Era a turma do F. Barreto, né? Porque tinha o banco F. Barreto ali, tinha o Girola do lado, né? E ali tinha um espaço bem legal para a gente sentar, né? Bater papo. Então a nossa turminha sentava ali, né? E ali então eu conheci jovens da minha época, né? Da mesma faixa de idade. Dentre eles, é duro citar nomes, mas tem alguns que é muito conhecido, o Peru, o Hans, né? Na época tinha o Sarrafa, a família do Cardoso, né? O César, o Jairo. O Ado já era um pouquinho mais velho, mas também participou. Então foi muito legal, né? Foi assim não senti falta de São Paulo, né? Muitas vezes, numa cidade grande, você vem para uma cidade menor, você sente a falta. Eu não senti, esse pessoal não deixou eu sentir falta. E então foi muito legal essa minha chegada aqui em Porto Ferreira, né? Porto Ferreira representa a minha vida, né? Porque falo isso com muita tranquilidade, porque eu vim com 20 anos para cá, era um garoto, um moleque, né? Sem muitas expectativas de vida, estava trabalhando no banco, estava até bem, era um departamento de inspetoria, mas aí eu vim para cá e é uma cidade acolhedora, uma cidade que não faz distinção de quem vem de fora, né? Você vê que a maioria dos comerciantes são de fora, né? As empresas, tem muita gente de fora, então é uma cidade que nunca fez essa distinção. E aqui, né, eu constitui família, aqui eu tenho meus filhos, aqui o meu negócio, né, a minha profissão. Então a minha história ela está vinculada a Porto Ferreira.
na oportunidade, jovem, né, quer buscar os seus ares, e eu tive, então com um filho pequeno, eu fui buscar um emprego, foi quando eu entrei na Santa Marina, né? Eu tenho muito orgulho dessa fase, porque eu entrei para trabalhar na Santa Marina como guarda, né? Então era um porteiro ali, e tive uma oportunidade, né, de fazer o curso de técnico em segurança do trabalho, desenvolvi um trabalho legal lá, aí a Margírios, muito atenta ao mercado, fui consultado e era um desafio profissional muito legal, e eu fiquei 3 anos lá. A Margírios é uma grande fase na minha vida, um grande alicerce, eu aprendi muita coisa ali, eu acho que muita gente aprendeu. É uma empresa que tem um olhar futurístico. Nesse período eu tive a oportunidade de montar a minha ótica, né? Então, cidade, a gente estava junto, né? Montei a minha ótica, que foi a Paulo Ótica, isso há 25 anos. Foi aí que eu fui buscar esse aperfeiçoamento, e eu encontrei a optometria, né? E também foi outra paixão. A questão de dar aula, ela começou antes, né? Quando eu era técnico de segurança, eu tinha muito contato com o Senai, né? Então tinha um agente de treinamento, que era o Silvio, então ele falou, poxa vida, você podia dar um treinamento de CIPA aqui, né, na região para nós no Senai. Então aí nós fizemos um contrato, eu era um professor contratado do Senai, então eu dava curso de CIPA, primeiros socorros, CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, motorista de empilhadeira, brigada de incêndio. Então eu comecei a fazer isso. Eu montei muita CIPA aqui, tem muitas empresas, muitas cerâmicas, que o primeiro livro de ata da CIPA fui eu que montei, né? Mas tem uma coisa aqui em Porto Ferreira que foi muito marcante, foi o futebol, né? O futebol, eu tive, logo de início, como eu gostava muito, ia muito lá no Palmeirinha, assistir jogo, tudo, né? Eu conheci a família Klein, né? Então o seu Zé chegou um dia e falou assim, poxa vida, você é envolvido, você gosta de futebol, você fala bem, por que você não vem com a gente aqui participar das transmissões e tal? E eu fiz isso, né? Então é uma passagem muito legal, porque eu trabalhei como repórter por Walter Cortez, né? O comentarista era o Vanderlei Klein, né? E isso eu tenho um histórico bem legal lá, depois com Sidney Carlino, Nenê. Nós montamos aqui a liga, né, regional, na época com o Dentelo, com o pessoal que gostava de futebol mesmo, né? Foi um sucesso enorme, né? Porque todas as cidades da região participaram ativamente dessa liga durante 5 anos, né? Nós fazíamos transmissão, em determinado momento, Sidney Carlino falou, vamos transmitir Campeonato Paulista? Por que não? Né? Vamos embora, né? Todo mundo gostava de futebol ali, então era eu, o Sidney, o Chuchu, que é de Escalvado, que narrava, o Nenê Pedroso, o Vanderlei Klein, né? Basicamente esses 5 é que faziam. Aí o Sidney foi, arrumou patrocínio, compramos equipamento, foi difícil conseguir o registro na federação, não conseguimos, né? Aí então vamos fazer Campeonato Paulista, fizemos Campeonato Brasileiro, até Libertadores, né? A final da São Paulo e Atlético Paranaense, a Rádio Primavera estava lá, se bem que nesse dia eu pedi afastamento para virar torcedor, né? Faz o tubo, né? Coloca ali, paga um canal que era pago, né? O Sidney lembrou, né? Nós temos a Sky, vamos fazer no estúdio. Ligou tudo e tal. Quando chegou faltando acho que 5 minutos mais ou menos para terminar o primeiro tempo, caiu o sinal. Ficamos sem sinal, né? Mas tinha 5 minutos de jogo ainda, né? O Versi, que fazia o estúdio, né? Era o plantão, ele veio com o radinho, eu fiquei do lado dele com o radinho, escutando. O Chuchu olhando para mim e eu ia falando, bateu na cabeça, escanteio, né? E ele ia narrando baseado na leitura labial, né? Porque não podia falar alto. E saiu até gol. Aí no intervalo saímos correndo, pegamos aquilo e fomos para minha casa, né?
Foi um problema técnico que aconteceu, mas foi muito engraçado e marcou a história, né? Isso vale um capítulo inteiro. Esse foi um dos grandes momentos da arbitragem em Porto Ferreira e aí nós temos duas figuras importantes na arbitragem. Primeiro, o Savério, né, que era o diretor na época CME, né, e o Vilásio Bravioni. Né? Então são duas figuras que recentemente nos deixaram, mas que marcaram muito a nossa vida, o coração. Aí então, o que nós vamos fazer? Né? Nós precisamos melhorar o nosso nível. Nós tínhamos pessoas aqui, Felipe, que apitariam tranquilamente primeira divisão. Né? O Ditão, o Walter Macedo, o próprio Blindante. Né? Aí então fizemos uma reunião com todos os árbitros e vamos montar uma associação. Então surgiu a Associação Ferreirense de Árbitros, a AFA. Então nós tínhamos campeonato, a AFA, nós fazíamos campeonato em Luiz Antônio, Descalvado, Santa Rita, Pirassununga, Palmeiras, Tambaú, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo. Então a gente exportava a arbitragem para todas as cidades da região. Eu apitei finais de campeonato em todas as cidades da região. Eu era mais conhecido na região do que propriamente em Porto Ferreira como árbitro. Eu tinha uma bolsa grande, né, que tinha o material, a chuteira, os apitos, né, e tinha uma que eu levava uma mãe ali. Pelo breve histórico aí que eu falei, já deu para perceber que eu me envolvo, né? E eu me envolvo muito, sou muito dedicado. Eu nunca procurei ser o melhor, né? Mas sempre muito dedicado para poder me dar o que eu tinha de melhor, né? Até onde eu podia chegar. Então, você misturar a profissão com essas ações, né, é muito legal, porque você faz o que você gosta de todo lado, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um trabalho social em Moçambique, né, como optometrista. Fui escolhido pelo meu conselho, no Brasil inteiro, nós somos em 8, e fui escolhido e nós ficamos lá 15 dias fazendo um trabalho social. E esse trabalho social nós fizemos aqui, acuidade visual nas escolas, né? Eu consegui juntar aí 2 ou 3 colegas de profissão aqui da cidade, Max, o Ricardo Cosar, né? E fazer isso nas escolinhas. Hoje a gente dá treinamento para o pessoal, os agentes de saúde, para todo ano fazer isso. Então é sempre muito envolvido com essa história. Isso acabou me proporcionando o título de cidadão ferreirense, né? Eu não sou muito volúvel, não, né? Mas eu tenho algumas paixões, né? O hospital é uma grande paixão, tá? O hospital, a forma de administração do hospital. A administração do hospital é formada por homens da nossa comunidade que se juntam, né, e decidem o futuro. Isso desde o princípio, há 100 anos atrás. Nós vamos fazer 100 anos do hospital. Assim como o solar, né? Mas o solar cuida de 40 idosos. Nós temos uma população de 60 mil ou mais, né? Mas são 40 pessoas que têm uma história de vida que é difícil de você comentar, né? E são pessoas importantes para suas famílias. A frase do Dr. Neif, né? Retribuir para a nossa sociedade um pouco do que a nossa sociedade, a nossa comunidade faz para a gente, como comerciante, profissional liberal, entre outros.